Fala, povo conquistado, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, sei que você está na sequência aí, mas se você não está na sequência, veio perdido. Essa é a segunda parte da aula 17, História da América Espanhola, nós estamos em História Geral, né? São 3 itens aí para a gente percorrer. A gente já percorreu o item 1, que era bem extenso, a gente falou dos maias, dos astecas e dos incas, e de toda essa diversidade que os espanhóis vão encontrar aqui. Agora, a gente vai falar dos principais pontos da conquista. Essa é uma questão mais focada no que é cobrado no vestibular, nas provas. Não que o resto não seja, mas agora eu vou pontuar certinho, vocês vão ver. E depois, por último, a gente fala da colonização em si. Como que rolou e como que era essa organização espanhola aqui na região. Beleza? Segundo item, então, da aula 17, são 3 itens, a gente está indo para o final aqui. Vamos lá. Esse aqui é o Montezuma, pelo menos uma representação do Montezuma, e aqui uma representação de Tenochtitlan, a cidade asteca na chegada dos espanhóis. É o seguinte, povo, vamos atribuir aqui 5 motivos, ou 5 causas, ou 5 fatores, como você quiser colocar, da conquista dos espanhóis. Porque o que eu estou tentando responder é o seguinte: César, você falou pra gente aí, na primeira parte da aula, que você tinha uma sociedade complexa, guerreira, 100 milhões de pessoas, por exemplo, no caso dos astecas, uma capital com 300 mil pessoas morando, e com um sistema de matemática, engenharia e tal. Cara, como que a gente explica, então, que os espanhóis, num número muito menor, porque são poucas embarcações que vêm, né, com o tempo começa a vir mais, mas, assim, quando o Cortés, por exemplo, quando ele conquista Tenochtitlan, na missão dele para lá, ele foi com 600 homens. Aí a gente precisa tentar explicar assim, como se deu então essa conquista espanhola, ou a invasão, se você quiser pensar dessa forma. Então, sozinho a gente não consegue entender nada, então tem que somar esses 5 pontos aqui que eu vou apresentar para vocês. O primeiro ponto é o seguinte: é verdade que existia uma tecnologia na Europa que ainda não existia aqui na América. Por exemplo, a arma de fogo, né? E aí a tática de guerra com cavalos, com cães, ou seja, a forma dos espanhóis fazerem guerra para conquistar esse território tem sim uma superioridade tecnológica, tá? Só que sozinha ela não explica, porque os indígenas também tinham suas táticas de guerra, né? Tinha suas emboscadas, tinha suas armadilhas, as suas armas, tacapes e habilidades militares e tal. Ou seja, existia uma pequena superioridade tecnológica sim, mas ela sozinha ela não se explica. Mas você pode encontrar uma questão no vestibular mostrando essa ideia das armaduras, das armas de fogo e tal, e isso dava para os espanhóis sim uma vantagem. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da religião e dos signos, ou seja, das significações, né, das questões religiosas. Você tem daqui a pouco eu vou mostrar melhor esse livro aqui para vocês, mas você tem uma ideia de que nos símbolos, nos signos da religião dos astecas, por exemplo, você tinha uma ideia que atribuiu aos espanhóis chegando ali, ao Cortés, por exemplo, ao Hernán Cortés, atribuiu aos espanhóis uma certa divindade. Lembra daquela história, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas daquela história que eu falei do Quetzalcóatl, que tinha sido banido dali, e aí ele ia voltar para restaurar esse mundo e tal. Quando o Cortés chega nessa região, começa a se espalhar uma história de que realmente ele poderia ser o Deus que tinha voltado, o Quetzalcóatl. E meio que ele entende isso que está rolando e se aproveita disso também. Então, os signos fizeram com que, num primeiro momento, eles não fossem atacados logo de cara. Porque você imagina o seguinte... Nossa, vou dar um exemplo assim, totalmente deslocado, mas imagina que está chegando uma nave espacial no planeta Terra, né? E aí a primeira mensagem que vem é falando assim, ó, gente, Cristo está voltando. Eu sou Cristo. Ou a gente olha e alguém fala, mano, é Cristo que está voltando. No primeiro momento você não vai atacar, né? Imagina o tanto de gente que vai começar a chorar e ficar emocionado, pô, Cristo voltou. Então tá rolando um negócio mais ou menos parecido com isso, tá? Eu fiz um anacronismo aqui monstruoso, mas de propósito, só para você tentar entender. Então tem a questão dos signos. Tá acontecendo uma coisa e eles estão entendendo outra. Isso atrapalhou a resistência dos astecas, no caso dos astecas, tá? Beleza. Terceiro ponto, esse é muito importante e sempre presente nas provas, a questão das alianças. Porque eu chego com 600 homens na região.
Só que aí, ao chegar na região, eu percebi que onde que está o rolê aí? Quem que está comandando? É lá em cima. É lá em Tenochtitlan. Lá tem o Montezuma. Lá é o Império, o centro do Império Azteca. E vocês? Eu não sou asteca. Aí ele é de uma outra etnia. Mas eu sou dominado pelos astecas. E tem uma galera que não está satisfeita com os impostos, com a distribuição das coisas. Então os espanhóis começam a perceber que existe uma insatisfação com o poder central. E eles usam essa insatisfação para poder fazer alianças. E quando o Cortés de fato vai atacar e tomar o poder, ele está junto com essa galera. Então a inferioridade numérica já não é um problema quando você faz alianças. Eu cheguei com 600 homens, mas as alianças que eu fiz eu consegui 30 mil. Por quê? Esse povo que está sendo invadido, no caso que eu estou usando de exemplo os astecas, não é um povo só, são vários povos. E eles já têm rivalidades entre eles. Basta eu identificar essas rivalidades e prometer um certo benefício para quem me ajudar a derrubar o império. Então essas alianças elas são muito importantes. Terceiro ponto, né? Quarto ponto, aí as armas biológicas, né, mano? Sem querer querendo, né? Sem querer querendo porque assim, um pouco é sem querer, né? A viagem, né? Dos vírus, das bactérias e tal, da varíola, do sarampo, da gripe. Puta, a gripe matou pra caramba. A princípio sem querer, mas assim, você tem cercos que são feitos em cidades, a água contaminada com corpos com varíola, corpos são plantados nos lugares, né? Ou seja, jogam corpos nos lugares, roupas contaminadas, contaminam soldados para voltar. Então você tem assim uma guerra, não que eles entendessem a biologia desse momento, mas eles sabiam que se você colocasse um corpo podre ali na água, ali, provavelmente você ia ferrar com alguém, né? Então as doenças, junto com essa guerra inicial, ela é responsável também por dizimar essa população. E por último, aí está nesse livro aqui do Todorov, A Conquista da América, a questão do outro. Tá? É um livro mais da antropologia, mas conta a história que nos interessa aqui. O livro está dividido em 4 partes, e ele, na primeira parte ele fala, as quatro partes estão assim, ó. Deixa eu colocar aqui. É a língua, tá? O quinto ponto. As 4 partes estão assim: descobrir, conquistar, amar e conhecer. Então na parte de descobrir ele vai falar dessa América pré-colombiana, ele vai contar, ele vai dedicar isso praticamente à história do Colombo, né? Na segunda parte ele fala das razões da vitória, que é isso que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou usando o capítulo 2 para esses pontos, e vocês vão ver que nas provas aparece muito esse texto, do Montezuma, dos signos e tal. E aí tem a questão do amar, né? Compreender, tomar e destruir. E depois ele fala do conhecer, a tipologia das relações e tal, a mestiçagem das culturas e tal. Principalmente nesse ponto, um pouco no 2 e principalmente no 3, existe a questão da língua. Olha aqui, o Hernán Cortés e essa moça aqui é a Malinche. Depois vai se espanholizando, não existe essa palavra, né? Mas vai ficando em espanhol o nome, e aí ela vai virar Marina. Depois vira Maria, tá? Marina. Mas é a Malinche. O Hernán Cortés, ele tem num desses povos que ele tem contato ali, antes de chegar no centro do Império, ele faz uma aliança e ganha um relacionamento ali com a filha de um líder desse povo. E essa moça vai ser muito importante porque ela vai fazer a ponte linguística. Então é através dela que ele vai fazer a ponte do Nahuatl, que é a língua de lá, né, do local, com o espanhol. E aí ele começa a entender os signos e vai usando isso a favor dele. Então tem uma questão linguística importante envolvida nessa história da conquista, ou seja, conhecer o outro é importante, porque eu sei das suas fragilidades, dos seus pontos fracos e onde eu posso atacar. Então a questão da língua, ela está meio que associada à ideia das alianças, mas é um caso à parte. Então 5 pontos aí que justificam a conquista espanhola em cima dos ameríndios, né, das civilizações americanas. Aqui eu vou passar esses 2 slides aqui. Aqui tem alguns detalhes da conquista dos astecas e aqui alguns detalhes da conquista dos incas. Tá? No caso dos incas, mesma coisa. Quando o Pizarro chega ali, um pouquinho depois, em 1532, ele chega num momento em que está rolando uma disputa pelo trono. O Huáscar disputando o trono, né? Na verdade com o seu irmão, o Atahualpa. E aí ele percebe isso, cola do lado de um deles, faz uma aliança ali, e consegue tomar o poder. Depois vai ser organizada uma resistência nas montanhas, né, do Tupac Amaru, uma resistência popular nas montanhas, para tentar... Tinha uma parte da elite ali também local, mas para tentar expulsar os espanhóis. Isso
Não acontece, mas o Tupac Amaru até hoje está aí como símbolo de resistência na história deles, né? Domínio definitivo e povos dizimados. Isso aqui só detalhes do que eu já vinha falando. Tudo bem, moçada? 100 anos depois da chegada dos espanhóis aqui, cerca de 90% dessa população já havia sido dizimada. Ok? Vamos lá então para o terceiro e último ponto aqui. Vou tentar ir com um pouquinho de calma, mas o barato é longo mesmo, viu? É o seguinte, moçada. Você tem ali, ó, como que vai acontecer então? A colonização, a administração e a sociedade. É mais ou menos aquilo que a gente fez em Brasil, né, no caderno 1, mas aqui de uma forma mais resumida e mais rápida, né? Vamos ter clareza do seguinte. Junto com todas as nossas outras aulas, está rolando um sistema colonial. Esse sistema colonial, ele tem um modelo de exploração. A colônia tem uma função, a metrópole tem uma função. A metrópole é o centro de decisão, a colônia, a periferia, é o centro do fazer, lugar de fazer, o lugar de mandar. Você tem um pacto colonial que estabelece uma relação entre colônia e metrópole. Tem o exclusivo metropolitano, o monopólio metropolitano, ou seja, o que for desenvolvido na América Espanhola, tudo isso que está em vermelho aqui, ó, e não é pouca coisa, tem relações prioritárias com a Espanha, que é a sua metrópole. Isso você já sabe, já está ninja nesse processo. A mentalidade econômica da época é o mercantilismo. É essa atuação forte do Estado, né? Essa ideia da balança comercial favorável, busca por metais preciosos, as grandes navegações. Isso atende à igreja, atende à nobreza, atende à burguesia. Vai lembrando de tudo isso, tá? Estamos dando contexto. O objetivo, então, é o seguinte, é explorar as riquezas da América, ou seja, explorar as riquezas da colônia, já que a América agora é colônia, tanto portuguesa quanto espanhola, e enriquecer a metrópole. A função é a mesma, então. E aí você tem terras pertencentes à coroa espanhola. Nesse caso aqui, ó, toda essa América espanhola aqui, então, pertence à Espanha. E aí o que vai acontecer? A coroa espanhola, o rei, ele vai delegar os poderes, os cargos e os privilégios dentro dessa sociedade para poder explorar esse lugar, para poder fazer a administração dessa colônia. Como que isso acontecia? A princípio, eles tentam uma ideia muito parecida com aquela que nós tivemos de capitanias hereditárias aqui na América Portuguesa. Ali você tem os adelantados. Era uma espécie de doação ali do rei e tal. Não funciona muito também, tem o mesmo problema nas nossas capitanias hereditárias. Logo no começo da exploração, você já tem um conselho lá, um conselho real, que é o Conselho das Índias, em 1524, que é montado na Espanha, em Sevilha, que era a cidade que vai centralizar esses negócios aí. Esse conselho ele vai resolver todos os assuntos relacionados a esse novo território. Então você tem uma parte administrativa da coroa espanhola olhando para o Império Espanhol e especificamente para essa região da América e pensando como explorar essa região. Então é um órgão administrativo. A sua responsabilidade é administrar e explorar a América. Em 1503, que é um pouco antes, aqui não está cronológico, você tem a Casa de Contratação. A Casa de Contratação é um órgão específico também que fica em Sevilha, que é de lá que vai ser feito todo o comércio com a América. Aliás, só pode ser feito ali. Eles vão adotar nessa política de comércio, como acha ouro e prata muito cedo, a fiscalização espanhola é mais rígida. Ela é mais rígida do que a dos portugueses, por exemplo. Porque uma coisa é você fiscalizar pau-brasil, outra coisa é você fiscalizar navio que tem ouro e que tem prata. Então eles adotam um sistema de porto único. Na verdade, você tinha 3 lugares que os navios podiam partir na América, só pode partir desses 3 lugares, e chegar na Espanha só pode chegar em um, que é lá em Sevilha. E lá era um inferno essa chegada lá. Porque aí você adota um sistema de controle mais rígido, porque você não pode perder ouro e prata nesse processo, porque tem muita riqueza rolando aí, tá? Então só para dar alguns nomes aí, a Casa de Contratação cuida do comércio, o Real Conselho das Índias cuidam dos assuntos relacionados a isso, os cargos e tudo que vai ser distribuído e tal, seria a autoridade lá na Espanha. E aí aqui, no terreno, na América, você tem 4 vice-reinos importantes. O vice-reino de Nova Espanha, o vice-reino de Nova Granada. Nova Espanha é basicamente o México, né? Mas tem outros países, estou falando dos principais, tá? Nova Espanha é basicamente o que é hoje o México, Nova Granada, que é basicamente Venezuela e Colômbia, e o Peru, que é o Peru, e o na verdade o Peru e boa parte do Chile ali, né? E o vice-reino do Prata, né? Da Prata, que é essa parte de Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Dando os nomes que
esses lugares têm hoje, os países que existem hoje lá. Mas vocês podem ver que, cara, é muita coisa. Então você tem 4 vice-reinados acontecendo. Então a nobreza espanhola vem para cá como vice-rei também. O rei vai colocar aí os seus administradores, né? Essa elite espanhola, presta atenção nesse nome. A gente vai usar desse nome na aula de independência. Essa elite espanhola, estando aqui na América, a gente dá o nome de chapetones. Os chapetones é uma elite espanhola, são espanhóis que estão aqui na América e ocupam cargos importantes na ouvidoria, né, na justiça, ou nas armas, ou na questão administrativa, ou na questão financeira. Ou seja, essa elite espanhola que administra aqui o território a gente chama de chapetones, os altos cargos dentro da colônia. E aí você tem também a mesma dificuldade do Brasil, da América Portuguesa. Como é um lugar muito grande, tipo assim, não adianta você ter um vice-reino com uma central administrativa, sendo que você tem pulverizada a economia em muitos lugares. Isso aqui é gigante, cara. Então o poder local também é importante. Presta atenção nessa galera. Ó. A administração local fica a cargo dos cabildos. É uma espécie de prefeitura, uma câmara municipal, vamos dizer assim. Aqui no Brasil a gente chamava assim. Os cabildos, então, é onde fica a elite local. Os proprietários de terra local, uma galera que fica conhecida como crioulos. É a turma que já nasceu aqui, que tem descendência espanhola, é uma elite local que está se fortalecendo. Então presta atenção, a elite espanhola tem os altos cargos, a centralidade da administração, e o poder local começa a ficar na mão de uma elite local chamada de crioulos. Na época da independência vai ter um racha entre essa turma aí, guarda essa informação. Bom, o que mais? A principal exploração aqui era da mineração. Tinha fazenda? Também tinha, mas o principal ganho da coroa espanhola é a mineração, de ouro e de prata. O ouro acaba até que bem rápido assim, depois tem a exploração de prata, né? A maior mina de prata da história, aí, de Potosí, onde hoje é a Bolívia, né? Então, como é que funcionava assim? Você tinha a principal atividade a mineração. O rei, ele, através dessa estrutura administrativa, ele permitia encomendas na mão de uma pessoa. Então imagina, eu sou um colono espanhol, vim para cá e eu recebi do rei uma encomenda. O que é uma encomenda? Eu vou ter uma propriedade aqui em que eu posso fazer mineração ou plantar alguma coisa se eu quiser, depende do lugar que você está na América. Nessa encomenda, ela é uma concessão dada pelo rei e você tem que proteger esse lugar para que a Espanha não perca isso militarmente, e ali você tem que instituir o catolicismo. E você tem que pegar os nativos dessa região, sacanagem, converter eles ao catolicismo, fazer a catequese e usar eles como mão de obra. Então o rei te fez uma encomenda. Você tem uma propriedade lá na América, você protege ela, você desenvolve ela com a força de trabalho dos nativos e o que os nativos ganham em troca? A catequização. É um bom negócio para eles, né? É lógico que esse processo, né, dessa mão de obra é um trabalho forçado, um trabalho violento. E aí você tem relatos horrorosos, assim, de pessoas sendo esquartejadas, comidas por cachorro, arrastadas por cavalo. Existem muitos relatos de que a ocupação e a conquista espanhola foi muito violenta na América. Tá? Daqui a pouco eu vou falar do cara que fez as denúncias aí dessas violências. Aí você tinha os repartimentos, ou o sistema de repartimento, que era o seguinte. Lembra que eu falei que os incas tinham um sistema ali de servidão, que eles trabalhavam alguns meses do ano, em algumas obras do Império? Eles vão usar isso, na verdade, em algumas regiões isso era conhecido, esse trabalho servil, né, periódico. Antes da chegada dos europeus, ele era conhecido como quatequil ou mita. É uma relação servil de alguns meses, tá? E aí, no caso dos espanhóis, eles vão rebatizar isso como repartimento. Ou seja, você pega essas populações nativas e mesmo que elas não estejam presas ali com você para catequizar e tal, durante alguns meses do ano, quando não está chovendo, dependendo da atividade, você obriga essas pessoas a trabalharem. E o máximo que elas ganham em troca disso é uma ração diária, para não morrer, comida. Tá? As condições eram péssimas, porque as minas eram sem ventilação, tinha desabamento direto, as pessoas passavam fome, eram castigadas fisicamente, e as violências eram variadas aí. Existe um registro muito grande de morte dos nativos onde esse tipo de trabalho aconteceu. Então, o repartimento é tipo é um sistema de servidão. Né? Ele não é permanente, ele é temporário, mas você não tem como fugir dele. Isso gerava muitas revoltas e enfrentamentos entre os nativos e os espanhóis e quase sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. César, e aí quem segura essa onda? Lembra da aula de Brasil?
as pessoas precisam pôr a cabeça no travesseiro e dormir. A Igreja Católica vem com esse processo da legitimação. A expansão da fé católica, essa mentalidade cruzadista, a catequese, as ordens religiosas, oficiais ou não, os jesuítas, tudo aquilo que aconteceu em Brasil, está acontecendo até com mais intensidade aqui. A Igreja Católica, no caso da América Espanhola, tem uma participação, eu não vou dizer mais efetiva, mas eu vou dizer mais violenta, mais presente e mais violenta. Só para você ter uma ideia, o Tribunal da Inquisição, porque esse é o contexto das reformas religiosas e tal, o Tribunal da Inquisição, que só visitou a América Portuguesa 3 vezes, existia de fato aqui. O Tribunal da Inquisição existiu na América Espanhola. Então isso fez com que a Igreja Católica na América Espanhola legitimasse mais ainda a violência e participasse da violência. Por exemplo, muitos grupos indígenas eram perseguidos pela questão da sexualidade. Para eles, a sexualidade tinha muito mais liberdade do que a visão europeia. Então essas pessoas eram castigadas, eram torturadas. E quando você ia arrancar a informação de alguém, você arranca através da tortura. Então esses índios eram condenados e castigados pela sua cultura, pelo seu modo de viver. Então, além da Igreja Católica estar legitimando a violência que acontecia dos colonos com os indígenas, a própria Igreja Católica também comete muita violência na América Espanhola. E havia aí, lógico, uma legitimação da expansão da fé cristã e, tipo assim, nós estamos salvando essa gente. Essa ideia também é presente. Muitos conflitos entre membros da igreja, inclusive, com a própria igreja e com a coroa e com os colonos. Um desses caras que sempre aparece aí nos anunciados é o Bartolomeu de las Casas, que é o cara que fazia as denúncias. Muitas coisas que a gente sabe, muitos relatos de mulher sendo dada para os cachorros estraçalharem, pessoas sendo arrastadas por cavalos, pessoas sendo jogadas de penhascos, crianças esquartejadas, campeonatos para ver quem cortava mais pedaços, assim, coisas sórdidas mesmo, assim, vem dos relatos do Bartolomeu de las Casas, que era um crítico dentro da Igreja Católica do tratamento que era dado para os indígenas, tá bom? Então, fiquem espertos. Quando aparecer um texto dele, normalmente é uma crítica que está sendo feita a essa legitimação religiosa aí da região. Bom, tinha as fazendas também, que eles chamavam de haciendas, que eram dedicadas à monocultura. Não tinha tanto, mas tinha. Produção no Caribe, por exemplo, aí na América Central, muita cana-de-açúcar com mão de obra escrava, né? Então é mais ou menos assim, se você vê a miscigenação que está acontecendo, nos lugares onde tinha mais mineração, aí você vai ter a mão de obra indígena. A miscigenação acontece mais entre europeus e indígenas. Em lugares que você tem monocultura, por exemplo, cana-de-açúcar, na América Central ali, aí você tem mão de obra escravizada negra, tá? Mas tinha a monocultura, sim, normalmente mais voltada para abastecimento interno dessa sociedade que está se organizando, do que para exportação. Como eles encontraram metais preciosos muito cedo, né, eles se dedicaram mais a isso. Para finalizar aqui, a composição da sociedade da América Espanhola. No topo, nos altos cargos aí, os chapetones, que são espanhóis que estão aqui, né, muito ligados à coroa espanhola, à metrópole. E aí você tem os crioulos, que é uma elite local que vai se desenvolvendo, e daqui a pouco eles começam a ser influenciados por ideias iluministas, eles vão querer mais liberdade, eles vão tentar quebrar essa estrutura aí. No processo de independência a gente precisa prestar atenção aqui nesses caras da elite local. São descendentes de espanhóis, estão se miscigenando aí, mas compõem uma elite. E aí você tem os indígenas e os negros, né? Põe assim, os indígenas e os negros, por último aí, nessa estratificação social da América Espanhola. Tudo bem, moçada? Passamos aqui pelos 3 pontos, ó. América pré-colombiana, os povos que aqui existiam, dei algumas características. A questão da conquista, os principais pontos, né, os 5 pontos que eu apresentei para vocês. E agora, por último, o detalhe da como era organizada a administração para explorar esse território que era bem grande. Espero que com isso a gente tenha aqui percebido melhor as diversidades, né, dessa sociedade aqui no continente americano. A violência da conquista, que sempre é violento, ou culturalmente, ou fisicamente, tal. 90% da população vai sumir em 100 anos. Vai ser esmagada em 100 anos. A organização da administração da colonização espanhola, né, com os cargos e as instituições. E, no fim desse processo, nós temos também, assim como no Brasil, não liga não que meus cachorros estão latindo, uma mistura, né, uma cultura híbrida sendo formada, porque todos esses elementos europeus vieram para cá, encontraram com todos esses elementos indígenas e, em alguns casos, com os elementos africanos.
mesmo daquela história que aconteceu aqui no Brasil, você também tem uma cultura híbrida, miscigenada, um sincretismo acontecendo aí na América Espanhola. Esse aí é o Fidel, querendo participar da aula de América. Bom, o último filme que eu queria indicar pra vocês, ó. Cara, esse filme é fantástico, ó. Chama También la Lluvia, que é também a chuva, né? Assim, rapidinho, uma equipe de cinema que vem da Espanha para fazer um filme na Bolívia. E o filme é sobre a colonização, para contar a história do Bartolomeu de las Casas e denunciar a violência indígena da colonização. Então eles vão recrutar atores ali e gravar o filme. Só que no meio disso, tá rolando ali, no começo dos anos 2000, um evento em Cochabamba, na Bolívia, que a galera privatizou a água. Então a Bolívia está com uma convulsão social naquele momento. Então o filme ele tem duas narrativas andando ao mesmo tempo, né? Uma coisa é o filme que está sendo gravado sobre a colonização, com a violência lá da colonização, e ao mesmo tempo está rolando uma convulsão social na gravação desse filme. E essas histórias elas vão se misturando e provocando você a pensar na condição da América colonizada e na condição da América dos anos 2000 ali. Muito louco, muito bom esse filme, tá? Se vocês puderem, assista. Bom, é isso. Desculpa a correria, ó, pra você ver mesmo que a correria ainda fui longe. Mas é isso. Essa foi a aula 17. Obrigado pela atenção de todos os senhores e as senhoras. Bom dia, boa tarde, boa noite.